Tomou ali. Ô, lá em casa! Tá ficando doido aí? Tomou ali. Peraí, tá vacilando, mano. Calma aí, Maitor. Peraí, mano. A moça, calma. Tá é doida, Calma. mano. Calma aí, mano. Presta atenção. Pô, calma aí, mano. Posso me explicar? Calma. A flor, tu vem. Tu vem logo me derrubando, né, mano? Tá é doida, hein? É isso. Peraí, eu posso mesmo me explicar? É porque assim, mano, na hora que... Peraí, eu tô até nervoso. Na hora que Tu fala um negócio desses Calma aí, dois, é? eu tô falando com a minha mãe, mano. Tua mãe. Ah, é porque assim, eu só falar de casa quebrou. Aí a minha mãe falou na casa do Bahia comprar um novo. Aí ela perguntou se botava lá na casa dela ou lá em casa. Maria, homem, pelo amor de Deus, precisa dessa. Precisa dessa. Por quê? Como se fosse pra ela. É porque eu tava falando com a minha mãe, mano. Tu acha que só porque tu é grande, tu acha que é dois, Calma Desse aí, tamanho mano. Tá vacilando, Tu né, fala mano? direito. Se for falar, tu manda baixinho o áudio. Vai falar como se fosse Tá, pra mano, ela. Maria, desculpa aí, presta atenção. desculpa. Tchau. Valeu, frango. Ai,